Bom dia a todos. Vamos dar sequência aqui ao nosso capítulo 5, tá? Que é a semântica de passagem e mensagens. Então a gente viu, em slides anteriores que a gente consegue fazer a sincronização de processo ou threads utilizando memória compartilhada e a gente também consegue fazer a comunicação entre processos também utilizando memória compartilhada. Outra semântica que a gente tem exatamente para sincronizar processos e comunicar processos é utilizando a passagem-mensagem, tá? E aí, essa passagem-mensagem, ela tem uma semântica que se baseia em 3 temas. Quais são eles? Modelo de sincronização, método de nomeação de processos e estrutura de mensagens. Vamos analisar cada um desses temas, tá? Na hora que a gente quer sincronizar dois processos, a gente já falou, que a ação é essa. Então, quando eu falo sincronizar um processo A com o processo B, é fazer o processo A aguardar por alguma ação do processo B, tá certo? Ou se não, eu posso sincronizar o processo A com algum recurso, alguma funcionalidade do sistema, e isso é o que a gente chamou de sincronização de processos, tá? E essa semântica, pessoal, ela se baseia sempre no processo origem ou processo remetente. E ela pode ser classificada da seguinte maneira. Então, a gente tem um modelo que a gente chama de modelo assíncrono. Que modelo é esse, pessoal? É aquele modelo no qual o processo origem ou processo remetente prossegue imediatamente, desconsiderando se a mensagem foi recebida ou não. Em uma aula anterior, a gente falou exatamente do envio assíncrono. E nós dissemos que o envio assíncrono, que é o envio realizado pelo processo origem, o que é que ele faz? Ele manda o processo origem, ao fazer a chamada função de envio assíncrono, ele manda a mensagem para uma entidade intermediária ou para o processo destino e ele vai prosseguir imediatamente, ou seja, ele não vai se preocupar se essa mensagem ela foi recebida pelo processo destino. Então, esse modelo é o que a gente chama de assíncrono. Nós vimos também, pessoal, em aula anterior, o modelo síncrono. É aquele que o processo origem, um processo remetente, somente prossegue quando a mensagem for recebida. Então, a gente também viu em uma aula anterior que na hora que o processo origem ele faz a chamada função de envio síncrona, o que é que vai acontecer? O processo origem vai mandar a mensagem para a entidade intermediária, ou o processo origem vai mandar a mensagem para o processo destino e vai ficar aguardando nessa função até que essa mensagem ela seja recebida. Então, a esse modelo, pessoal, a gente chamou de síncrono. E há também, pessoal, um modelo utilizado que a gente chamou de invocação remota. Então, nesse caso, o processo origem, tá certo? Ou o processo remetente, ele somente prossegue quando um retorno, ou seja, quando ele receber do processo receptor ou destinatário, um retorno também chamado de reply. O paradigma requisição de resposta de comunicação é modelado pelo envio de invocação remota e é encontrado em algumas linguagens, como a linguagem ADA e em vários sistemas operacionais. Pessoal, esse procedimento, essa estratégia, essa semântica, esse modelo também é muito utilizado nos protocolos de comunicação. Tá? Então, os protocolos de comunicação, pessoal, eles utilizam muito esse conceito. Então, nesse caso, um processo, um nó origem, manda a sua mensagem para o nó destino. Esse nó destino vai receber essa mensagem. O nó destino vai tentar detectar se essa mensagem chegou com integridade e ele vai mandar uma palavra de reconhecimento para o processo origem. Então, os protocolos de comunicação, pessoal, TCP/IP, Smart Metering, Smart Grid. Então, em geral, eles utilizam o conceito de invocação remota, ok? Então, pessoal, a gente pode ter uma seguinte situação. Paulo, eu quero implementar a comunicação síncrona, mas eu só tenho o modelo assíncrono. Como é que a gente consegue implementar isso? Então, veja que eu tenho uma situação, pessoal, de dois processos concorrentes, os processos P1 e P2. Veja que o processo origem é o processo P1
que ele quer fazer um envio sincronizado para o processo destino, que é o processo P2. Então, posso dizer que o meu processo P1 é o processo origem e o processo P2 é o meu processo destino. E o que está acontecendo é, eu quero fazer um envio sincronizado, mas a função que eu tenho, o modelo que eu tenho é um modelo assíncrono. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer a chamada função de envio assíncrono para mandar a minha mensagem para o processo destino e logo depois, pessoal, faça a chamada à função de recepção. Quero chamar a atenção, pessoal, que nesse exemplo aqui, essa função wait não é a operação wait sobre um semáforo binário, não. Esse wait aqui, pessoal, é equivalente a uma função de recepção. Bora supor uma função receive. Tá certo? Então, nesse caso, o que está acontecendo? O processo P1, processo origem, está fazendo a chamada de uma função de envio assíncrono para mandar a sua mensagem para o processo destino P2 e para ele sincronizar, ele faz a chamada de uma função de recepção. A gente sabe, pessoal, que a função de recepção, obrigatoriamente, ela é sincronizada. Então, ele faz o envio assíncrono, prossegue, mas fica em estado suspenso, ou seja, fica aguardando exatamente, tá certo, uma palavra ACK. Ou seja, ele fica aguardando o replay. O que acontece? O meu processo P2 fez a chamada a uma função de recepção. Novamente, eu afirmo que essa função wait não é uma operação wait sobre o semáforo, é uma função de recepção, equivalente a uma função receive. Então, meu processo destino faz a chamada a essa função de recepção, que a gente sabe que ela é sincronizada, tá certo? E logo depois ele faz o envio assíncrono para mandar qualquer informação para o processo P1. Aí, agora sim, o processo P1 recebendo, tá certo? Essa informação de A que ele prossegue. Então, veja que a gente está conseguindo sincronizar o processo P1 com o processo P2 utilizando o modelo assíncrono, tá? Então, se você tiver qualquer aplicação onde a tua linguagem ofereça uma função de envio assíncrono, mas você quer fazer uma comunicação sincronizada, você pode usar essa estratégia. Como é que a gente consegue um modelo de invocação remota se a gente só tem o modelo síncrono? Então, novamente, eu quero implementar uma comunicação que utilize, né, o conceito de invocação remota, mas o único modelo que eu tenho, a única função que eu tenho é uma função de envio síncrono. Então, como é que a gente consegue implementar isso? Então, veja que o meu processo P1 vai ser o meu processo origem e o processo P2 vai ser o meu processo destino. E o que é que vai acontecer? O meu processo P1 vai fazer a chamada de uma função de envio sincronizado, ou seja, o processo P1 faz essa função e vai ficar aguardando nela até que o processo P2 faça a chamada de uma função de recepção. Ressalto, pessoal, que essa função wait não é uma operação wait sobre o semáforo, equivale à chamada a uma função de recepção, equivale a uma função receive. Então veja o que acontece. O meu processo origem faz a chamada função de envio sincronizado e vai ficar aguardando até que o processo destino faça aqui a chamada uma função de recepção. Na hora que o meu processo destino faz a chamada função de recepção, o meu processo P1 prossegue, mas ele fica aguardando exatamente na função de recepção um retorno do processo destino. O processo destino faz a leitura da mensagem, ela pode, né, utilizar uma ferramenta de detecção de erro para saber se a mensagem chegou com integridade. Se chegou ou não, ele vai construir exatamente um reply e faz o envio sincronizado desse reply de volta para o processo origem. Então veja, pessoal, que eu só tinha aqui as funções de envio sincronizado, eu só tinha exatamente o modelo síncrono, mas utilizei uma estratégia aqui para que a gente tivesse o conceito de invocação remota. Ok?
Outro tema que a gente tem, pessoal, que a gente chama de nomeação de processos, tá? E aí, esse conceito ele envolve exatamente dois temas. É o tema da direção versus indireção e simetria. Então, na hora que a gente fala, pessoal, em nomeação direta, a gente está dizendo que o emissor da mensagem explicitamente nomeia o receptor. Temos um exemplo, ó. Eu estou dizendo aqui que o processo origem, que vai fazer a chamada função de envio, onde ele deseja enviar a mensagem, ele vai nomear explicitamente o processo destino. Bora supor que eu tivesse uma função desse jeito, send. Quero mandar o valor que tem na variável x e quero mandar isso para o processo P2. Então veja a situação que nós temos aqui, pessoal. Eu tenho um processo origem que está fazendo a chamada à função de envio. Ele quer mandar exatamente a minha mensagem, ou seja, o valor armazenado na variável x, e ele está explicitando, ele está indicando explicitamente que é um processo que deve receber essa mensagem. Então, isso aí é o que a gente chama de nomeação direta. Ah, professor, e como é que seria a nomeação indireta? Nesse caso, pessoal, o nosso emissor, o processo origem, ele nomeia alguma entidade intermediária, por exemplo, um canal, um mailbox, um link ou um pipe. Então, se vocês observaram, pessoal, na aula passada que a gente apresentou exatamente memória compartilhada para fazer a transferência de mensagem do processo origem para o processo destino, a gente definiu, tá certo, um vetor do tipo canal. Então veja que a gente está utilizando o canal, que é uma memória compartilhada, para mandar uma mensagem do processo origem para o processo destino. Então está aqui um exemplo. Ó. Eu posso ter um processo origem que quer mandar uma mensagem e ele está mandando isso através de uma caixa de correio que a gente chama de mailbox. O que é que a gente apresentou na aula passada? Uma função de envio, exemplo send-sync, onde eu quero mandar o valor armazenado na variável x e quero mandar isso pelo canal índice 1. Então veja que a gente criou um vetor do tipo canal, um vetor do tipo inteiro representando o canal, e esse canal nada mais é do que a memória compartilhada. Ou seja, a gente criou uma entidade intermediária para fazer a comunicação entre o processo origem e o processo destino. Então esse conceito é o que a gente chama de esquema de nomeação indireta. A gente também, pessoal, pode ter a nomeação, ela pode ser simétrica ou assimétrica. Então a gente diz que a nomeação é simétrica se ambos, emissor e receptor, nomeiam cada um, direto ou indiretamente. Ah, Paulo, me dê um exemplo. Então temos aqui o meu processo origem, processo P1, que quer mandar uma mensagem e ele está nomeando exatamente para quem ele quer mandar. E tem o meu processo P2, que é o processo destino, que ele quer receber uma mensagem e ele está explicitando exatamente o processo origem, que é o processo P1. Então veja, o processo P1 nomeia o processo P2, o destino, e o processo destino nomeia o processo origem P1. Então isso é o que a gente chama de simetria. Tá? Então eu posso dizer que aqui seria exatamente uma nomeação. Quero que vocês prestem bem atenção a esse conceito, tá? Isso aqui seria uma nomeação direta e simétrica. Ah, Paulo, e como é que seria uma nomeação indireta e simétrica? Está aqui um exemplo. Eu tenho um processo origem P1 que quer mandar uma certa mensagem e ele está utilizando a entidade intermediária mailbox para mandar essa mensagem. Por sua vez, o processo destino P2, desejando receber essa mensagem, ele também vai indicar de quem é, ou seja, do mailbox. Então veja que aqui o processo P1 deseja mandar uma mensagem para o processo P2 e ele vai explicitar a entidade intermediária.
Por sua vez, o processo destino, processo P2, desejando receber a mensagem, ele também vai indicar a mesma entidade intermediária. Então, aqui a gente pode dizer que tem uma situação de nomeação indireta e simétrica. Ok? Vamos dar sequência, tá? Ah, Paulo, e na hora que eu tenho uma nomeação assimétrica, que tipo de esquema é esse? Pessoal, nesse caso, o receptor, ou seja, o processo destino, ele não nomeia nenhuma fonte específica. E ele pode aceitar qualquer mensagem de qualquer processo ou de qualquer entidade intermediária. Então, imagina que vocês têm uma situação onde vocês têm um nó ou vocês têm um processo destino que ele pode receber mensagem de qualquer fonte, ou seja, ele não vai explicitar, ele não vai indicar a fonte que ele quer receber a mensagem e ele pode receber essa mensagem de qualquer processo ou qualquer entidade intermediária. Então, exemplo, imagina um processo que faz a chamada a uma função de recepção e ele não está indicando aqui, pessoal, de quem ele quer receber. Então, imagina que eu tenho aqui um processo destino que ele faz a chamada a uma função receive, onde ele só indica exatamente o endereço da variável onde ele vai armazenar a mensagem. Então, isso aqui seria um esquema de nomeação assimétrico. Pessoal, esse conceito é muito utilizado no paradigma cliente-servidor. Então, é muito utilizado no modelo cliente-servidor. Que modelo é esse? Então, imagina que nós tenhamos aqui um nosso servidor. A gente sabe que um servidor, pessoal, ele vai oferecer serviço para vários clientes. Então, na hora que a gente tem esse modelo cliente-servidor, eu tenho exatamente um servidor que ele consegue oferecer serviço para vários clientes. E ele não vai indicar, pessoal, de qual cliente ele quer oferecer esse serviço. Então, imagina que eu tenho um servidor e eu tenho 3 clientes aqui. Vou chamar de cliente 1, cliente 2 e cliente 3. Esse aqui vai ser o cliente 1. Esse aqui vai ser o cliente 2. E esse aqui vai ser o cliente 3. A gente sabe que na hora que o cliente deseja um certo serviço, ele vai fazer uma requisição do servidor. Então, o cliente 1, desejando acessar um serviço, ele faz uma requisição do servidor. O cliente 2, ele também faz uma requisição ao servidor. E o cliente 3, ele faz uma requisição ao servidor. Então, se nós estivermos utilizando os protocolos TCP/IP, a gente sabe que o servidor vai ter uma porta TCP, onde ele vai aceitar a requisição através dessa porta. E ele não vai explicitar, ele não vai indicar ao cliente que ele deseja receber exatamente essa requisição. Tá? Então, esse esquema é o que a gente chama de nomeação assimétrica. Pessoal, outro conceito que é muito importante na hora que a gente fala de passagem de mensagem é o conceito de estrutura de mensagens. O que é que seria ideal? Seria interessante que eu tivesse uma aplicação ou eu tivesse um certo sistema onde os nós, onde os processos pudessem se comunicar utilizando qualquer tipo de mensagem. Mas isso é muito difícil de ser implementado, tá? Porque é muito difícil você fazer com que processos ou módulos ou nós diferentes eles consigam conversar, tá certo, sem utilizarem a mesma linguagem, tá? Então, por isso que é muito importante você ter um conceito de protocolo. Né? Os protocolos que nós temos aí, o que é que eles fazem? Eles fazem exatamente a conversão de uma linguagem utilizada pelo nó origem com a linguagem utilizada pelo nó destino.
Então imagina que vocês têm um tradutor que faz exatamente essa conversão, tá? Então os protocolos, pessoal, eles atuam dessa maneira, tá? Exatamente para converter, tá certo? Um tipo de linguagem ou um tipo de estrutura de mensagens exatamente para uma estrutura comum, onde os vários nós, os vários módulos ou os vários processos consigam entender, tá? Então isso, pessoal, é o que a gente chama de protocolo de comunicação. Então imagina que você tem um certo nó aqui, vou chamar de nó A, e aqui eu tenho um nó B. E aí você diz, olha, Paulo, o nó A ele conversa na linguagem X e o nó B ele conversa na linguagem Y. Então não tem como a gente fazer com que esses dois nós eles conversem entre si. Por quê? A estrutura de mensagens, a linguagem que eles utilizam é exatamente diferente. Por isso que você vai ter que usar tradutores, embora aos poucos você coloque um tradutor aqui, T1, outro tradutor aqui, T2, e é esse tradutor que vai converter a tua linguagem X em uma linguagem Z. E é esse tradutor que vai converter exatamente a tua linguagem Z em uma linguagem Y. Tá? Por quê? Porque eles têm que conversar em uma linguagem comum. Além disso, pessoal, o formato da mensagem que você vai transferir de um nó para outro, ela tem que ser única, tá? Então, por isso que os protocolos eles também definem estrutura de mensagens. Eles têm exatamente um header, que a gente chama de cabeçalho, onde esse header contém toda a informação da tua mensagem. E é assim que você consegue, e é assim que você permite com que dois nós se comuniquem entre si. Ou seja, exatamente oferecendo uma estrutura que eles entendam e, ao mesmo tempo, informando exatamente o tipo de mensagem que você quer trocar com cada um. Tá? Então, para isso que servem os protocolos de comunicação, porque eles vão servir exatamente para oferecer uma estrutura de mensagens únicas que dois nós consigam entender. Mas o que seria ideal era, imagina que eu tivesse um sistema onde o processo origem conseguisse mandar qualquer tipo de mensagem com qualquer estrutura para o nó destino e esse nó destino entendesse isso tranquilamente, né? Isso praticamente não existe. Por isso que quando você quer, né, que os computadores, que os nós, que os processos, né, conversem entre si, você tem que utilizar os protocolos de comunicação, que são eles que vão definir o tipo de mensagem e a estrutura que você quer trocar entre eles. Bem, pessoal, a gente vai falar aqui de um conceito que é muito importante, é o que a gente chama de espera seletiva. Por que que esse conceito é muito importante? Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho uma situação. Eu tenho três processos que querem enviar uma mensagem para um certo processo destino. Está aqui, processo T4. Processo T4. Aqui eu tenho o processo T1. Aqui eu tenho o processo T2 e aqui eu tenho o processo T3. Então, o processo T1, querendo fazer um envio de mensagem para a thread T4, ele faz a chamada função de envio assíncrono. Então, ele chama o send async, porque ele quer mandar o que tem na variável x pelo canal índice 0. Canal índice 0, pessoal, é o canal que liga a minha thread T1 com a thread T4. A minha thread T2, pessoal, também está certo, ele fez a chamada função de envio assíncrono, porque ele quer mandar o que tem na sua variável y pelo canal, desculpa. Deixa eu dar uma
Então ele quer mandar o que tem na sua variável y e ele quer mandar isso aí pelo canal índice 1. Então ele está utilizando o canal índice 1 para mandar a mensagem para a thread T4. E por sua vez, a minha thread T3, ele vai fazer a chamada de uma função de envio assíncrono para mandar o que tem na sua variável z pelo canal índice 2, ou seja, ele está utilizando o canal índice 2 para mandar a mensagem para a thread T4. Ora, a thread T4, desejando receber essas 3 mensagens, ele vai fazer a chamada de 3 funções de recepção. Então, ele vai chamar aqui um receive, ele vai querer armazenar uma variável x1 que recebeu do canal índice 0. Depois ele vai fazer a chamada função de recepção para receber do canal índice 1 e armazenar na variável x2. E por fim ele vai fazer a chamada função de recepção para receber alguma coisa do canal índice 2 e armazenar na variável x3, certo? Mas bora supor, pessoal, que antes da minha thread T1 mandar a sua mensagem, ele chamou a função de atraso de 10 segundos. Delay S 10 segundos. Antes da minha thread T2 mandar uma mensagem para a thread T4, antes de ele fazer a chamada função de envio assíncrono, ele chamou a função de atraso delay S de 5 segundos. E por sua vez, a minha thread T3, ao inicializar, ele não chamou nenhuma função de atraso. Pergunto a vocês, pessoal, depois de quanto tempo a mensagem mandada pela thread T3 vai ser recebida pela thread T4? Pessoal, depois de 10 segundos. Então veja a situação. Nós temos 3 threads que começam as suas execuções simultaneamente. A minha thread T3, ao inicializar, ela já está pronta para mandar a sua mensagem, mas veja que a thread T4 só vai receber a mensagem depois do maior atraso, ou seja, depois de 10 segundos. Por quê? Porque as chamadas de função de recepção elas são sincronizadas. Então veja que o meu processo T4 vai ficar aguardando nessa função de recepção até que a minha thread T1 mande a sua mensagem. Ela aguarda 10 segundos. Então veja, a minha thread T4 vai ficar aguardando 10 segundos aqui. Depois que ele receber, ele vai fazer essa chamada função de recepção. É lógico que esse atraso aqui já se venceu, 5 segundos ele recebe. E por fim, só depois é que ele vai fazer a chamada dessa função de recepção para receber do canal 2. Então veja a situação, pessoal. Eu tenho uma thread que praticamente ao inicializar ela já está pronta para mandar a sua mensagem, mas a thread T4 só vai recebê-la depois de 10 segundos. E isso numa aplicação de tempo real, isso não é aceitável, tá? Então, uma das maneiras, né, da gente resolver isso é o que a gente chama de espera seletiva, tá? E ainda tem outra situação, pessoal, mais grave. Bora supor, pessoal, que por qualquer motivo a minha thread T1 ela trave antes de fazer a chamada função de envio assíncrono. Ora, se a minha thread T1 fizer qualquer chamada a uma função que ela suspenda ou trave, o que é que vai acontecer? A minha thread T1 nunca vai fazer a chamada função de envio assíncrono. Por sua vez, a minha thread destino, a thread T4, vai ficar, tá certo, presa na sua função de recepção, tá? Então, que por sua vez, ela não vai receber nada da thread T2, que também não vai receber nada da thread T3. Então, pessoal, veja que esse conceito da função de recepção ela ser sincronizada, ele tem exatamente esse problema de permitir com que uma thread de origem já estando pronta para enviar sua mensagem, tá certo? A thread destino vai ter que aguardar o maior atraso das threads origem, tá? Então isso vai fazer com que a gente tenha exatamente, né, um atraso
ou uma perda de tempo, tá certo? Na recepção dessas mensagens, tá? E como é que a gente resolve isso? Uma das maneiras de resolver isso é utilizando o conceito de espera seletiva. Então a gente pode dar um exemplo. Na linguagem OCaml, pessoal, que é uma linguagem de tempo real, você tem, tá certo, um comando chamado de alt. Esse comando é chamado de alternate. E o que esse comando faz, pessoal, na linguagem OCaml ele fica varrendo esses três canais. Aonde chegou a mensagem primeiro, ele retorna isso na variável i. E, por sua vez, a variável i, ele retorna isso no canal de saída. Então, veja, pessoal, que a maneira que a linguagem OCaml tem de resolver esse problema é: você vai criar um comando, você vai chamar um comando alt, de alternate, e o que os comandos faz é permitir que essas três estruturas elas sejam executadas concorrentemente. E aí, aonde chegar a mensagem primeiro, em qualquer um desses canais, essa mensagem vai ser atribuída à variável i, que por sua vez a variável i vai atribuir ao canal de saída. Imagina que é como se eu tivesse aqui um conceito dessa maneira. Eu tenho três canais, canal CH1, canal CH2 e canal CH3. Tá? Ele vai atribuir isso à variável i e, por sua vez, a variável i vai atribuir isso ao canal de saída. Então, o que esse sistema, que essa estrutura em linguagem OCaml faz é isso aqui. Ele fica avaliando esses três canais. Aonde chegar a mensagem primeiro, ele vai atribuir a variável i, que por sua vez vai escrever, tá certo, esse valor no canal de saída. Então, essa maneira que a linguagem OCaml faz exatamente para implementar a espera seletiva. Outra estrutura utilizada, pessoal, é uma linguagem chamada de C paralelo. Essa linguagem, pessoal, ela utiliza uma função chamada de outWait. O que é isso? Esse argumento aqui é a quantidade de canais que você vai avaliar. Ele tem, pessoal, um vetor específico que é do tipo de canal. E a partir daí, o que é que ele vai fazer? Na hora que você chama essa função outWait, ele vai ficar varrendo os canais índice 0, índice 1 e índice 2. Aonde chegar a mensagem primeiro, ele vai retornar dessa função exatamente o índice do canal onde chegou a mensagem. Um exemplo, bora supor que a mensagem chegou no canal índice 1. Então, o que essa função vai retornar é exatamente 1. E aí você vai fazer a chamada a uma função de recepção. Nessa linguagem C, pessoal, a função de recepção é chamada de chaining word, onde você vai pegar exatamente o teu canal índice recebido do retorno da função outWait e vai atribuir esse valor à variável y. Ok? Então é assim que a gente consegue implementar nessa linguagem o conceito de espera seletiva. Tá? E se eu chegasse para vocês e perguntasse como é que a gente consegue implementar, pessoal, uma espera dessa utilizando linguagem C? Então, pessoal, é muito simples. Eu posso chegar e eu quero implementar, tá certo, uma função em linguagem C que implemente o conceito de espera seletiva. Então, a gente pode chegar, eu posso dizer o seguinte, vou criar uma função int, vou dar o mesmo nome, outWait, onde aqui eu posso passar como parâmetro inteiro, para indicar a quantidade, tá certo, de canais, e aqui eu posso indicar, tá certo, um vetor do tipo canal. Eu posso dizer que isso aqui vai ser um int chan, ou seja, eu estou passando o inteiro em um vetor. E o que é que tem dentro dessa função? Primeiro eu vou fazer uma estrutura enquanto verdade. Dentro dessa estrutura eu vou fazer um for.
Cada vez que eu itero essa estrutura for, o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar exatamente a variável i, certo? Caso contrário, eu vou ficar no meu laço. Pessoal, então veja o que é que vai acontecer. Na hora que um processo destino faz a chamada função outWait, eu vou passar exatamente a quantidade de canais que a gente tem e vou passar exatamente um vetor relacionado ao vetor de canais. Dentro da minha função outWait, eu vou fazer um enquanto verdade, ou seja, ele vai ficar iterando aqui. E o que é que vai acontecer? Na hora que eu entro nesse laço, eu vou fazer uma estrutura for e vou percorrer o meu vetor. Eu faço com que eu percorra a variável i de 0 até menor do que q, incrementando a variável i. Só botar aqui, tá? Pessoal, inteiro int i inicializado com 0. Toda vez que a gente itera essa estrutura for, eu estou fazendo o teste do meu canal. Se canal índice 0 for diferente menos 1, pessoal, o que é que aconteceu? É porque a mensagem foi escrita nesse canal. Se a mensagem foi escrita nesse canal, eu vou retornar exatamente o índice desse canal. Caso contrário, se ele for igual a menos 1, não foi nada escrito, eu volto a iterar de novo. A variável i agora é igual a 1. Se canal índice 1 for diferente de menos 1, é porque a mensagem foi escrita nesse canal. Então, a gente retorna exatamente o índice desse canal. Caso contrário, a gente vai incrementar a variável i e vamos agora um exemplo, para i igual a 2. Se canal índice 2 for diferente de menos 1, é porque a mensagem ela foi escrita nesse canal. Então, a gente retorna exatamente o índice desse canal. Caso contrário, a gente vai ficar iterando até que a gente complete a quantidade de canais. Tá? Quando acabar isso aqui, como eu estou no estrutura enquanto verdade, a gente vai continuar executando essa estrutura. Então, essa maneira muito simples que a gente consegue implementar o conceito de espera seletiva em linguagem C. Tá? Bem, pessoal, outro conceito importante, tá? Quando a gente trabalha com processos concorrentes, quando a gente trabalha com um programa concorrente, é o conceito de ação atômica. A gente já falou, né, sobre a ação atômica em slides anteriores, mas agora a gente vai se aprofundar um pouquinho, tá? E aí, o que seria uma ação atômica? Então, a gente pode conceituar a ação atômica se o processo desempenhando a ação não se preocupa com a existência de qualquer outro processo ativo e nenhum outro processo ativo se preocupa com a atividade do processo durante o tempo que o processo está desempenhando a ação. Então, esse é um dos conceitos de ação atômica. Então, imagina que você tem um processo que ele está desempenhando um escopo de código, ou seja, uma ação atômica, e nessa ação atômica, o processo que está desempenhando, ele não está se preocupando com a ação de outro processo, e nem outro processo está se preocupando com a ação dele. Tá? É um dos conceitos de ação atômica. Outro conceito também muito importante é uma ação é dita atômica se o processo desempenhando a ação ele não troca informações com outros processos enquanto a ação está sendo desempenhada. Ou uma ação é atômica se o processo desempenhando a ação não detecta nenhuma alteração de estado, exceto aquele desempenhado pela própria ação, e se não revela sua alteração de estado até o término dessa ação. Então, imagina que você tem um processo, esse processo entrou no escopo de uma ação atômica, e enquanto o processo está nesse escopo, ele não vai trocar informações com outros processos. Tá certo? Também, o que é que você tem? Na hora que você tem um processo que entrou no escopo de uma ação atômica, aquela ação ela não vai ser detectada, a alteração de estado não vai ser detectada pelo sistema, e o processo desempenhando aquela ação atômica, ele também não detecta alteração de estado do próprio sistema. Então veja, pessoal, que quando a gente está desempenhando uma ação atômica, é como se o processo executando aquele escopo da ação atômica,
ele estivesse executando aquilo ali de forma isolada. Ou seja, ele não vai trocar informações, tá certo, com outros processos, tá? O sistema não detecta alteração de estado dele, nem os outros processos, e por sua vez também ele não detecta alteração do estado. Ele não detecta alteração de estado do sistema e de outros processos. Então, imagina que você tem um processo que está executando um escopo de forma independente e isolada. Mas, pessoal, isso praticamente é utópico. A gente sabe que qualquer ação desempenhada por qualquer processo, obrigatoriamente o sistema detecta alteração de estado dele. Tá? Por quê? Porque aquele processo desempenhando aquela ação, ele está sendo escalonado, ele está alocando memória, ele está desalocando memória, ele está escrevendo as variáveis. Então, assim, é muito difícil você implementar uma ação como essa. O que o suporte tempo de execução de uma linguagem faz é permitir que, na hora que um processo esteja desempenhando uma ação atômica, a alteração de estado desempenhado por esse processo, ele não interfira no sistema. E também a alteração de estado do sistema não interfira na ação desse processo. Mas, assim, praticamente é impossível você dizer que um processo desempenhando um escopo de uma ação atômica, a alteração de estado não vai ser vista pelo sistema. Em geral, um processo ele precisa alocar memória, ele precisa escrever em memória, ele precisa ser escalonado ou não. Então, obrigatoriamente, pessoal, o sistema detecta essa alteração de estado. Então, o que a maioria do suporte de tempo de execução das linguagens fazem é exatamente isso. Eles vão proteger, tá certo, o processo na hora que ele está executando aquela ação atômica. Ele vai permitir que o processo executando aquela ação atômica, aquela interferência, ela não seja muito afetada pelo sistema e a alteração de estado do sistema não afete exatamente aquela ação, tá? Então é isso que é feito, né, pelo suporte de tempo de execução das linguagens. Então, o conceito simplificado para a ação atômica ela pode ser apresentado como segue: uma ação é dita atômica se ela é vista pelo sistema como instantânea e indivisível. Tá? Então, por isso que a gente diz que quando um processo está desempenhando uma ação atômica, tá certo? Ele não vai, como é que eu posso dizer? Ele vai confinar o dano. Não sei se vocês lembram no slide anterior que a gente viu que uma das técnicas que a gente podia utilizar para confinar danos era exatamente utilizando a ação atômica. Por quê? Na hora que um processo está desempenhando uma ação atômica, ele não vai trocar informações com outros processos, ou seja, se ele gerar qualquer falta, tá certo, ou qualquer estado errôneo na execução daquela ação, esse estado errôneo ele não vai se espalhar pelo sistema, ok? Transações atômicas, tá, pessoal? Esse conceito é muito utilizado em sistemas operacionais e em banco de dados, tá? E aí o termo mais utilizado é o que a gente chama de transação atômica. Então, a transação atômica ela tem as mesmas propriedades de uma ação atômica, sendo que ela tem uma característica adicional, que é o que? Ela pode ser executada com sucesso ou falha. Então, a gente pode dizer que as transações atômicas elas são ações atômicas recuperáveis. Porque uma ação, pessoal, se ela falhar, tá certo, ela vai ficar num estado inconsistente. Mas já as transações atômicas não. Você consegue recuperar para um estado anterior, tá? Então a gente pode dar outro conceito. Se uma ação atômica falha, então os componentes do sistema os quais estão sendo manipulados pela ação devem ser deixados em estado inconsistente. Já com a transação atômica, isso não pode acontecer. Por quê? Porque os componentes são retornados ao estado original. Então, transações atômicas são comumente chamadas de ações atômicas recuperáveis. Infelizmente, os termos ações atômicas e transações atômicas são usados com o mesmo significado. Então, imagina que você tem uma ação atômica, imagina que o processo desempenhando aquela ação atômica ele vai apresentar um estado errôneo. Ao final dessa ação atômica, pessoal, o estado desse processo vai ficar inconsistente. Mas já quando você executa transações atômicas, isso não vai acontecer. Por quê? Na hora que você executa uma transação atômica, ao final dela tem um estágio de detecção de erro,
o processo consegue detectar um estado errôneo na transação atômica e, caso haja o erro, você consegue recuperar essa ação atômica para o estado inicial. Então, esse é o conceito de transação atômica. Então, as transações atômicas, elas possuem duas propriedades principais. Quais são elas? É o que a gente chama de falha de atomicidade, significa que a transação deve ou completar com sucesso ou não ter efeito algum. Então, pessoal, o que é que acontece, na hora que você está fazendo ações em um banco de dados, ações de escrita e leitura no banco de dados? Ao longo dessas ações, a gente tem checkpoints, onde você detecta um estado errôneo na escrita e leitura de um banco de dados, e o que o gerenciador desse banco de dados faz na hora que ele detecta um estado errôneo, pessoal, ele vai desfazer, tá certo? Ele vai se desfazer de todas as ações anteriores e vai voltar para um ponto inicial, tá certo? Então, por isso que a gente diz que os gerenciadores de banco de dados, tá certo? Às vezes eles têm um tempo de resposta maior ou menor. Exatamente por causa disso. Você tem uma sequência de ações no banco de dados, você tem uma sequência de ações de escrita e leitura. Você, ao longo dessas ações, você estabelece pontos de checagem, que a gente chama de checkpoint, e na hora, tá certo, que o gerenciador do banco de dados detecta uma ação, um estado errôneo em uma das ações, o que é que ele faz? Ele vai retroagir, ele vai desfazer todas as ações e voltar para um estado inicial, tá? Por isso que a gente chama que a transação ou deve completar com sucesso ou não ter nenhum efeito. Por quê? Porque você vai desfazer essas ações. E sincronização de atomicidade significa que a transação é indivisível no sentido que sua execução parcial ela não pode ser observada por qualquer transação executando concorrentemente. Pessoal, é o que a gente fala. Se o banco de dados não tivesse o conceito, tá certo, de exclusão mútua, então na hora que um processo, tá certo, está fazendo uma ação em um banco de dados, essa ação ela deve ser com o conceito de exclusão mútua. Ou seja, a execução parcial desse processo em cima desse banco, tá certo, ela não pode ser observada por qualquer outra transação executando concorrentemente, porque senão você teria exatamente a falha do teu banco de dados, tá? Então isso é o que a gente chama de sincronização de atomicidade. Então as transações atômicas, elas são muito utilizadas em sistemas de bancos de dados, tá aqui eles, são muito utilizadas, tá, em sistemas de bancos de dados. Como é que a gente consegue, pessoal, implementar um conceito de ação atômica utilizando semáforo binário? Então veja que o semáforo binário ele já utiliza o conceito de ação atômica. Então as operações wait e signal sobre o semáforo binário, a gente viu em slides anteriores que eles já implementam, tá certo, o conceito de exclusão mútua. Eles já funcionam como uma ação atômica. Então veja que o que a gente quer aqui é implementar a ação atômica de forma simples, utilizando as operações sobre um semáforo binário. Então veja, aqui é a minha ação atômica, ou seja, o escopo de código do meu processo, da minha thread, que eu quero executar com o conceito de ação atômica, e para permitir essa ação atômica, pessoal, estou utilizando as operações wait e signal sobre o semáforo. Por quê? Na hora que o processo P1 fizer a chamada à função wait sobre um semáforo binário, o que é que vai acontecer? O meu processo, meu semáforo está em 1, tá certo? Meu semáforo vai para 0 e o processo P1 ele está executando a sua ação atômica. Qualquer outro processo querendo executar essa ação atômica, ele tem que fazer uma operação wait sobre o semáforo que está em 0. Na hora que ele faz uma operação wait sobre o semáforo que está em 0, o processo que quer adentrar na ação atômica, ele vai entrar em estado suspenso. Tá certo? Então, quaisquer outros processos querendo executar a sua ação atômica, tá? Desculpa. Qualquer processo querendo executar a sua ação atômica, eles vão entrar em estado suspenso. Então veja que enquanto o processo P1 está executando a sua ação atômica, os processos P2 vão estar em estado suspenso. Eu garanto com isso que o processo P1 nem vai trocar informações com os processos P2 e P3. Os processos P2 e P3 não vão detectar alteração de estado do processo P1
e por sua vez o processo P1 não vai detectar alteração de estado dos processos P2 e P3. Então veja que a forma da gente conseguir a ação atômica utilizando semáforo binário é muito simples. Então veja, repito, ressalto, enquanto o meu processo P1 estiver executando a sua ação atômica, como os processos P2 e P3 estão em estado suspenso, o meu processo P1 não pode trocar informações com esses processos, os meus processos P2 e P3 não detectam alteração de estado dessa ação, e por sua vez também o meu processo P1, enquanto estiver executando essa ação atômica, ele não detecta as alterações de estado dos processos P2 e P3. Então vejo que é uma maneira muito simples da gente implementar a ação atômica utilizando o semáforo binário. Pronto, pessoal, vamos dar uma parada aqui para a gente começar o nosso capítulo 7, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar de controle de recursos, que é exatamente uma funcionalidade muito importante quando a gente trabalha com programação concorrente. Então, um bom dia e até o próximo slide.